Querido amigo e ouvinte da palavra de Deus, que o Senhor nosso Deus nesta noite te abençoe, nesta noite de sexta-feira, uma noite de vitória, uma noite que todos nós que somos cristãos temos o dever de bradar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo com toda a força da nossa alma, porque nós entendemos com tranquilidade que aquilo que vivemos porque Jesus é o nosso pastor, vivemos que Jesus morreu na cruz para nos salvar, vivemos porque nós respeitamos este nome e honramos este nome para a glória de Deus. Queridos irmãos, o tema da nossa fala hoje é: como você tem pronunciado o nome do Senhor? Como é que tem sido a alegria no seu coração em pronunciar, em anunciar os feitos preciosos do Eterno sobre a sua vida? Eu quero dizer a você uma coisa muito tremenda. Os judeus sempre foram separados no mundo inteiro por Deus, se tornaram o povo de Deus. Deus decidiu dizer: essa é a minha cidade, esse é o meu povo, mas eu dou uma oportunidade a vocês em ser enxertado nesta videira para aprender esta graça e vivenciar esta essência. Por isso, como você tem pronunciado o nome do Senhor? Os judeus têm a sua essência. No livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 7, diz assim: não tomará em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem toma o seu nome em vão. Amados irmãos, a grande preocupação dos judeus era como mencionar o nome do Senhor, daquele que lhe deu vida, daquele que lhe escolheu, daquele que trouxe restituição para a sua vida, a sua família, a sua cidade, para aquele que sempre olhou para eles com muito carinho. A introdução dessa fala, a palavra em vão significa vazia, ociosa, que não serve para nada, sem valor. Oh, meu Deus, Deus não terá por inocente quem toma o seu nome em vão, porque quem empanha este nome poderoso e aplica em lugares que não tem nada a ver com a santidade, com a reverência, com o valor da eternidade, ofende a Deus. Para que não torne o nome de Deus em vão, é preciso que sejamos vigilantes. É preciso ter conhecimento do que significa esse nome. É preciso conhecer os mandamentos, os 10 mandamentos implícito. É preciso conhecer a regra que Deus já estabeleceu para todas as nações relacionadas ao o nome. Ele é tão significativo que as pessoas costumam reagir quando ele é escrito. Há sempre uma reação das pessoas quando você menciona o seu próprio nome, quando você menciona o nome de um seu pai, o nome da sua mãe, o nome do seu irmão, o nome de um primo. Há sempre uma reação. O nome de uma pessoa sua que já faleceu. A forma em que você menciona, se você mencionar essas formas corretas, haverá alegria. Mas se você mencionar de forma errada,
vergonhosa, você terá problema. Então, nós precisamos conhecer o nosso Salvador. Nos termos bíblicos, o nome era ainda mais importante do que qualquer uma outra pessoa, do que qualquer uma outra pronúncia, porque todo nome tem um significado precioso. Hoje, nos dias de hoje, os nomes são normalmente mais uma questão de gosto, mais uma questão de marketing, porque as pessoas deixaram os princípios de lado. Mas o terceiro mandamento da palavra de Deus ensina que as pessoas não podem tomar algo sagrado e usar de forma indevida, em vão. Afinal, isso seria um enorme desrespeito. Assim como as pessoas não podem se referir a Deus como uma pessoa comum, como nós temos visto, tomado conhecimento. Algumas pessoas têm se referido a Deus em alguma situação como uma pessoa comum, principalmente nessa época de pandemia. Amado, nós sabemos que só Jesus, só Deus, unido com a Trindade, como Ele quiser, como Ele quer, é que Ele resolve essa situação. Nós sabemos que se nós obedecermos às autoridades que Deus constituiu, Deus nos honrará. Deus, Ele é soberano, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador do céu e da terra. Não adianta procurar um outro meio, se quem tem a solução para essa causa e outras mais é o Senhor de toda a glória. Exatamente por causa deste mandamento que os judeus nunca se referem a Deus de qualquer maneira. Não. Quando precisa fazer isso, usam de forma alternativa, aleluia, as palavras Senhor, meu Deus, o Senhor Deus, Senhor, em hebraico quer dizer Adonai, o Eterno. Essa é a abordagem adotada pela Bíblia Sagrada. Esse é o ensinamento que a Bíblia nos ensina. E nós precisamos prestar muito atenção para que alcançamos os mesmos privilégios que os judeus alcançaram por obediência. E tenhamos o privilégio de nos aproximar de Deus e se dirigir a Deus com propriedade, com respeito. Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 45, versículo 22, diz assim: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Quando o profeta Isaías declara isto, Deus está mostrando a ele: Isaías, mostra ao meu povo que não adianta procurar o que eles não vão achar. Existem pessoas que entregam a sua vida nas mãos do Senhor e as coisas, e não obedecem aos mandamentos como deveria. E claro, é evidente que as coisas vão ter algumas
situações difíceis. Aí sai às escondidas. Eu tenho um primo que é espírita, eu tenho uma prima que é macumbeira, eu tenho outro que é rezadeira. Ei, e o seu Senhor, e o seu Salvador aonde está? Porque não tem um momento na sua vida que Deus deixe de lhe ouvir. Não tem um momento na sua vida que Deus espera, que Ele deixe de esperar você lembrar dEle. Para o espírita você se curva, e etc, para outros dogmas você se curva. E para Deus, você tem se curvado para o Senhor? Você tem entregado a sua vida ao Senhor? Aí está a diferença dos judeus. Os judeus, até a data de hoje, ele não admite que ninguém deixe de respeitar a Deus, como Criador do céu e da terra e da sua própria vida. Eles não misturam. Queridos, no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 1, Moisés diz, deixa bem claro, que Deus diz assim: olha, eu sou o Todo-Poderoso, aleluia, celebre ao Todo-Poderoso da sua vida, o Deus que nunca te abandonou. Abraão diz assim: quando Abraão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença em ser perfeito, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, um homem com 99 anos, com temor sobrenatural, aleluia, a respeito de Deus. Deus não deixou ele sozinho, Deus visitou. E ele disse: olha, meu filho, continua andando na minha presença e ser perfeito, lhe darei a perfeição como gratidão. Queridos, Gênesis capítulo 14, no versículo 18, ele disse assim: olha, eu sou o Deus Altíssimo, aleluia. Mas Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho para ele, o sacerdote do Deus Altíssimo. A Bíblia diz que Melquisedeque foi um homem tão sobrenatural, tão temente a Deus, e aquela nação estava acostumada a ver Melquisedeque ali, desfrutar da graça, ouvir o conselho de Melquisedeque. E um certo dia, a Bíblia diz que Melquisedeque sumiu, aleluia. Deus o arrebatou, tomou para si. O povo ficaram preocupados: aonde é que está o homem de Deus? Aonde é que está o homem que tem nos seus lábios a palavra de vida? Aonde é que está este homem do Deus Altíssimo que entrou e destruiu os nossos inimigos e nos deu a graça e nos ensinou a dizimar para Deus nos proteger? Aonde está esse homem? Para onde ele foi? Melquisedeque já tinha sido arrebatado, transformado, ido para o Pai. No livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 13. Então disse Moisés a Deus: eis quando eu for aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vosso pai me enviou a vós, e ele me perguntar: qual é o seu nome? Que lhe direi, Senhor? Que lhe direi? Porque os filhos de Israel vão perguntar:
Qual é o seu nome, Senhor? Diga para mim o que eu vou dizer. Moisés não precisava nem mesmo perguntar isso ao Senhor, mas o nível de obediência, o nível de submissão. Ele se aproximou de Deus para pedir autorização, para trazer uma resposta para um povo. O versículo 14, Deus dá a resposta a ele dizendo: respondeu Deus a Moisés: diga a eles, eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá os filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Querido, você quer ser enviado por Deus? Ame a Deus, respeite a Deus, seja submisso à sua palavra, honre o seu nome, defenda o seu nome, anuncia o nome do grande eu sou, porque o grande eu sou te enviará para todos os lugares que se for faz necessário. Gênesis capítulo 22, Moisés declara que esse Deus, Ele é o Deus que proverá. E os judeus chamavam: ei, esse é o Jeová Jirê, porque Ele traz providência para a nossa vida. Pelo que chamou Abraão aquele lugar, Jeová Jirê, onde se diz até o dia de hoje, o nome do monte será: o Senhor proverá. Aonde o Senhor vai trazer providência, aonde o Senhor vai trazer solução para a vida daqueles que crêem. No livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 26, o Senhor tem um nome poderoso que os judeus, antes de se dirigir a Deus, eles meditavam, eles paravam, lavavam a sua boca, eles tinham temor. Jeová Rafá, Ele é o Deus que sara. Há uma ferida na sua alma, receba o Deus que sara, receba o Deus da cura, receba o Deus que traz solução para a minha vida e a sua vida. Receba o Deus que te defende. Receba o Deus que é médico dos médicos. Receba o Deus que traz resposta que você nunca encontrou na sua vida. No livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 15, o Senhor é a nossa bandeira. Nós amamos o Senhor porque Ele é a nossa bandeira. Moisés edificou um altar e chamou Jeová Nissi. Ele é a nossa bandeira, é a Ele que nós clamamos, é a Ele que nós nos curvamos, é Ele que nós defendemos. No livro de Ezequiel, capítulo 48, aí está o Jeová a chamar: Deus está aqui, Deus tem nos protegido. Ezequiel 48, 35. 18.000 corvos terão ao redor, e o nome da cidade, daquele dia em diante, será Jeová a chamar. Deus está aqui. Amados, levantou o gafanhoto, agora dentro de poucos dias, de todo quanto é canto. Destruiu algumas nações que não havia temor ao nome do Senhor. Mas as nações que clamavam ao Senhor
e tinham temor ao seu nome, eles não passaram. Desapareceu. Aonde os umbrais das portas tinham recebido uma unção, ficou protegida. Queridos irmãos e amado amigo, confia no Senhor e Ele lhe fará o bem. No livro de Juízes, capítulo 6, versículo 24, a Bíblia diz assim a Gideão. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou Jeová Shalom. Ainda até o dia de hoje, este altar ele está ativo. Amados, quer ser feliz, monte um altar na sua casa, prepare um lugar para Deus, para o Senhor, para adoração, para a súplica, para a submissão, para invocar o nome do Senhor com amor, com respeito, com carinho, com temor. E Ele fará morada na sua casa, Ele lhe dará livramento. Hoje é sexta-feira, meus queridos, alguns dizem que é dia de coisas perversas. Eu digo a você que é dia do Senhor, aleluia, é dia de Shabat, é dia de adoração, é dia do reino chegar a nós, porque há poder nesse nome. Paulo diz aos Filipenses: pelo que também Deus o exaltou sobrenaturalmente e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos, aleluia, dos que estão debaixo do céu, na terra e debaixo da terra. Até quem está debaixo da terra vai dobrar os seus joelhos, vai ressuscitar, vai dobrar os seus joelhos quando ver Jesus descer das nuvens. Serão submissos a este nome todo-poderoso. Toda língua irão confessar que Jesus é o Senhor de toda a glória. Ele é o Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso. Por isso, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Amados, a Bíblia fala de Abel e Caim, e uma tristeza muito grande, porque uma mãe diz: Deus me presenteou com um filho homem, depois Deus me presenteou com outro filho homem. Toda honra e toda glória Eva dava a Deus, Adão dirigia-se a Deus, e por causa do ciúme, por causa da inveja, entre aqueles dois irmãos houve uma maldição. E Deus chamou e deu a direção para que houvesse um conserto, e não houve conserto. Alguém que pagou uma oferta de honra entregou a Deus, e alguém que pagou o resto de uma oferta entregou a Deus. E Deus é muito sério com todos e com tudo. E Deus chamou e disse: olha, por que você está triste, bicudo, moribundo? Por quê? E Deus não deixou nele dar outra resposta. Ele disse: olha, se você tivesse feito o que é certo, se você tivesse obedecido e tido temor a esse nome, se você tivesse se submetido à verdade que está escrita, você não estaria assim. Eu teria recebido a sua oferta com a mesma gratidão que recebi do seu irmão. Amado, entregue o seu caminho ao Senhor, entregue o seu melhor ao Senhor. Não faça porque alguém fez,
Faça porque você quer, porque você vai pertencer ao reino do céu, porque você quer ser salvo, porque você quer ser uma pessoa liberta. Se você tomar conhecimento do resto dessa história, você vai ficar super apavorado. Mas isso é para despertar você. Uma próxima oportunidade eu vou te mostrar duas coisas sérias. Duas coisas sérias. E essas pessoas levaram essa maldição para a sua família. Faça essa maldição parar em você. Se tem alguém na sua família, na sua casa, no seu conhecido, que não honra o nome de Jesus, não honra a Deus, faça ele entender que Deus é o Senhor de toda a glória, antes que a maldição chegue na sua casa. Que Deus te abençoe, que Deus te guarda, que o Senhor te livra de todo mal. Oremos e abençoamos a sua casa, e que o Senhor abra a sua mente e faça de você um vencedor, e que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a unção de Deus, seja com cada um de vós, hoje, para todo sempre. Amém, Jesus. Aleluia.